Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas do terceiro ano, tá? E de História e vamos iniciar o capítulo número 10 do nosso livro didático que se chama O Brasil durante a Ditadura Militar. A gente vai estudar exatamente o período da ditadura civil-militar no Brasil, tá? Já já vou explicar por que eu falo civil-militar, mesmo que em muitos livros didáticos vem a definição como ditadura militar, mas também teve uma participação civil para que a ditadura tivesse início. Claro que depois ela vai ficar mesmo a cargo dos militares, mas num primeiro momento ela também teve participação civil. Então a gente vai entender nesse capítulo o que aconteceu nesse período de entre 1964 e 1985, entender como esse período foi tão ruim para o Brasil. A gente pode cravar com toda certeza que foi um período ruim para o Brasil. Primeiro, porque foi um período de ausência de democracia. E segundo, porque foi um período que exauriu as finanças brasileiras, aumentou a dívida externa, criou uma inflação gigantesca que fazia com que as pessoas recebessem o seu salário e alguns dias depois esse salário já não valesse mais quase nada. Então foi um período terrível para a população brasileira, foram 21 anos terríveis e que demorou algum tempo para o Brasil se recuperar de todos os traumas causados pela ditadura militar. E mesmo assim, alguns traumas ainda não foram recuperados e ainda assim tem gente que não estuda ou de mau caráter que acha que esse período trouxe alguma coisa de positivo para a sociedade brasileira, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. O Brasil durante a ditadura militar. Todo capítulo a gente começa com uma imagem e, de novo, lembrando, né, como a gente está vendo aqui um arquivo em PDF, a imagem fica repartida, infelizmente. Tá? Então a gente vê aqui a primeira parte e na segunda parte é que tem a legenda, ó, que é uma fotografia tirada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, logo após o golpe militar de 1964. Então a gente consegue identificar aqui militares nas ruas, tá? Não vamos confundir, tá, galera? Tem muita aluno que às vezes acha que quando a gente fala militares, a gente está falando de polícia militar. Não, a gente está falando do exército. O exército brasileiro foi e depois um presidente em 1964. Aqui nós estamos vendo militares do exército, né? E aqui a população, né, em pânico com essa atitude aqui dos militares, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Todo capítulo a gente começa com um resumo, ó. Acompanhem comigo. No dia 1º de abril de 1964, os militares brasileiros aplicaram um golpe de Estado. Lembrando, já expliquei várias vezes para vocês, golpe de Estado é toda vida que alguém chega ao poder sem passar pelo rito da democracia, sem passar pelo rito que está nas leis do Estado. Então, por exemplo, no Brasil, hoje em dia, para um presidente chegar ao poder, o que ele precisa fazer? Passa pelas eleições. Se ele for o mais votado nas eleições, ele é eleito presidente. Então, aqui teve um golpe de Estado, porque havia um presidente, ele vai ser retirado do poder pelas forças do Exército. Tá? Continuando. Depondo então o presidente João Goulart. Sob o pretexto de afastar uma suposta ameaça comunista, eles implantaram no país uma ditadura que foi marcada pelo desrespeito aos direitos dos cidadãos e pela perseguição aos opositores do regime. Toda ditadura tem essas características. Ela suprime os direitos das pessoas, da população, né? Onde o poder que toma o Estado ali, ele vai ter todo o poder, né, de mandar em tudo, e ele, além de tirar esses direitos das pessoas, ele persegue quem faz oposição a ela. Então, qualquer grupo político que reclamasse, né, que fizesse manifestações, ele era perseguido, preso, torturado e, em muitos casos, eram assassinados pelos agentes da ditadura militar. Continuando. Nesta unidade, vamos estudar alguns fatos importantes relacionados ao período da ditadura militar, como o chamado milagre econômico. Vamos conhecer como os militares recorreram à censura
para impedir as críticas ao seu governo e como a delação foi estimulada pelos seus agentes, de modo que qualquer denúncia, mesmo anônima, podia resultar na prisão e na tortura de pessoas consideradas suspeitas. Apesar de correrem riscos, muitos também resistiam à opressão, entre elas jornalistas, estudantes, artistas e operários. Vamos entender também como foi importante a mobilização popular, principalmente por meio da campanha das diretas já, para pôr fim ao regime militar e instaurar um regime democrático no país, tá? Então aqui é um resumo do capítulo. Então vamos começar aqui com 1964. Vamos ler aqui, ó. O golpe de 1964. Na manhã do dia 1º de abril de 1964, cidadãos das principais cidades do país acordavam ao som da movimentação das tropas do Exército. Era um golpe militar em andamento que, contando com o apoio de parte da sociedade civil, depois o presidente João Goulart, sob a justificativa de garantir ordem e a segurança no país e conter as ações daqueles que supostamente pretendiam transformar o Brasil em um país socialista. A gente viu na aula passada que o João Goulart ele era um político mais ligado realmente a setores de esquerda da política brasileira. Ele era filiado ao PTB, então ele tinha aquela herança ainda do Vargas, mas ele tinha um viés realmente mais para a esquerda. Isso ficou bem demonstrado quando ele propôs reformas estruturais no país que eram totalmente contrárias aos pensamentos das elites brasileiras, principalmente das elites agrárias. Ele chegou a propor uma reforma agrária, um projeto de reforma agrária, e além disso, as reformas de base. Então, as elites ficaram em pânico, né? Os grandes industriais, os grandes produtores, né, do Brasil, né, produtores rurais, ficaram, né, desesperados e pretendiam de toda maneira tirar ele, e o pretexto que eles utilizaram foi que o João Goulart estava se aproximando muito do socialismo soviético e eles pintaram aqui no Brasil durante muitos anos que o socialismo era a pior coisa do mundo, né? Porque durante muitas décadas, desde quando houve uma primeira aproximação entre Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos tinham uma influência muito grande aqui no Brasil. Então eles tentavam passar aquele modo de vida americano deles, tá? E esse modo de vida americano ele é totalmente capitalista. Então esses capitalistas com essa influência americana, eles pintavam que o socialismo era uma coisa muito ruim para o país. Então muita gente tinha no imaginário que o comunista era o pior ser da face da Terra e o Brasil não poderia se transformar em um país socialista / comunista, tá? Aí, continuando aqui, ó. Apesar de ainda contar com o apoio dos governadores Miguel Arraes, de Pernambuco, e João Dória, de Sergipe, além de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, o presidente deposto João Goulart se refugiou no estado gaúcho e, em seguida, exilou-se no Uruguai, procurando evitar um conflito armado. Bom, aí depois disso, né, a gente vê aqui uma imagem, né, dos tanques nas ruas, né? Então, a imagem era exatamente essa, galera. Imagine vocês acordarem um dia e o exército está nas ruas. Tanques, soldados, com fuzis, com metralhadoras, e tá lá para tirar o presidente da República, lá no Rio de Janeiro, e nas outras capitais, prender todo mundo que fosse, na visão deles, que fosse ligado a partidos de esquerda, que fosse ligados ao comunismo, tá? Então foi uma grande caça às bruxas que aconteceu a partir do dia 1º de abril de 1964. No livro de vocês vão ver aqui na página 212 uma linha do tempo dos principais eventos da ditadura militar. Então a gente tem aqui, ó, 1º de abril, que foi o dia, né, o golpe mesmo, ele começa no dia 31 de março de 1964. No dia 1º de abril, começam as prisões nos estados.
Aí depois você tem aqui outras coisas importantes, como a instituição do AI-1, o AI-2 em 1965 e daí por diante. Ele vai te colocando aqui uma linha do tempo para você entender melhor o que estava acontecendo, tá? E aí a gente chega aqui nessa parte que fala sobre militares no poder. Vamos ler, ó. Após o golpe, os militares assumiram o poder e cassaram o mandato de muitos políticos da oposição. No dia 15 de abril, o Congresso Nacional elegeu indiretamente o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como presidente do Brasil. Então, ó, atentem para esse fato. Os militares vão tomar o poder e aí eles vão, no dia 15 de abril, o Congresso Nacional, que foi conivente, o presidente do Congresso Nacional foi conivente com esse golpe de Estado que tomou o poder, né, do presidente e passou para os militares. E aí o Congresso Nacional votou uma eleição para escolher um membro do Exército para ser presidente do Brasil. Era o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Vai ser o primeiro presidente do período de 21 anos da ditadura militar. Atentem para o fato que é uma eleição indireta. O que é uma eleição indireta? É quando o Congresso escolhe o presidente. Entre os deputados ali, eles escolhem o presidente. O que a gente vive hoje no Brasil, né, desde 1985, né, na verdade desde 1989, que foi a primeira eleição para presidente, a gente vive eleições diretas, ou seja, o povo vota, tá? Então aqui mais uma foto, ó, dos militares na rua, isso aqui em 1968, ó, oprimindo estudantes. Aí a gente vê aqui nesse quadro os perseguidos pelo regime militar. Vamos dar uma olhada. Ó. Entre os perseguidos pelo regime militar estavam personalidades conhecidas no meio político como Luiz Carlos Prestes, João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, Samuel Weiner e Juscelino Kubitschek. Alguns artistas foram acusados de serem comunistas e perderam o emprego, como Erivelton Martins, Mário Lago, Dias Gomes, Paulo Gracindo. O líder comunista Gregório Bezerra foi preso, espancado e arrastado pelas ruas da cidade de Recife. Mesmo políticos conservadores que haviam apoiado o golpe esperando receber benefícios políticos foram posteriormente relegados ao isolamento político ou mesmo cassados. Esse foi o caso de Carlos Lacerda, que é aquele do problema com Vargas, né, que ficava perseguindo Vargas o tempo todo, e o Carlos Lacerda, que era o ex-governador da Guanabara. Aqui na foto a gente tem o escritor e compositor Mário Lago, mostrando seu livro 1º de Abril, no qual ele relata sua experiência como prisioneiro do regime militar. Então isso aqui foi muito comum durante a ditadura militar. Eles perseguiam personalidades que eram, na visão deles, voltados para a esquerda. Então, artistas, né, atores, escritores, professores, né, muitos desses caras aqui, ó, que eles citaram, né, você não tem só políticos aqui, por exemplo, Darcy Ribeiro era um professor, também entrou na política alguma época, mas ele era professor. O Mário Lago era ator, escritor, então perseguiam as pessoas que pensavam diferente deles. A gente continua aqui aquela linha do tempo, ó, e aí a gente chega aqui no regime militar. Tá? Vamos entender o que aconteceu aqui. Ó. Após assumirem o governo, os militares tomaram uma série de medidas a fim de exercer o controle sobre a população e centralizar as decisões políticas. Entre essas medidas estavam os atos institucionais, AIs. Ao longo da ditadura foram promulgados 17 AIs. O primeiro deles, o AI-1, procurou consolidar e dar legitimidade ao novo regime, instituiu a eleição indireta para presidente, cassou por 10 anos os direitos políticos daqueles considerados inimigos do regime e suspendeu por 6 meses os direitos constitucionais de todos os brasileiros. As perseguições, o exílio e a censura passarão então a fazer parte do cotidiano brasileiro, limitando a participação da sociedade civil na vida política do país. Basicamente, galera, o que eram esses AIs? Esses atos institucionais? Eles, na situação normal da nossa democracia, como é que ela funciona?
O Congresso Nacional, que são os deputados e senadores, eles têm a obrigação, né, tem o trabalho deles é criar leis para o país, né, e fazer a manutenção dessas leis aqui no país. Então é o legislativo, ele está trabalhando com as leis, legislando. Os militares, eles vão barrar o Congresso, tá? Num primeiro momento eles ainda vão deixar o Congresso, mas depois eles vão dissolver esse Congresso e vão governar através disso aqui, atos institucionais, que eram decretos que diziam que o governo, né, o presidente, ele podia fazer várias coisas. Então, por exemplo, esse AI1, né, ele vai dizer que as eleições agora não vão ser mais votadas pelo povo, quem vai votar é o Congresso. Isso era uma maneira de escolher um general para ser o presidente, né, do Brasil. E aí uma série de outros AIs foram votados e com esses AIs a liberdade do povo brasileiro ela foi totalmente cerceada e dava poder total aos militares nesse governo. Ó, vamos continuar aqui. Ó. Ao longo da ditadura foram promulgados 17 AIs. Isso aqui a gente já leu, né? Desculpem. Em outubro de 1965, o AI-2 foi promulgado. Ele extinguia os partidos políticos existentes e, juntamente com o ato complementar número 4, oficializava 2 novos partidos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era um partido alinhado ao regime militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que fazia oposição ao governo e defendia a democratização apesar de sofrer com as restrições impostas pela ditadura. Basicamente, o que isso aqui fez foi criar no Brasil um regime bipartidário, muito parecido com o que tem nos Estados Unidos hoje em dia, né? Que vai ter eleições agora. Que lá eles só têm Na verdade, eles têm mais partidos, mas os que são relevantes, que estão na disputa para a presidência dos Estados Unidos, sempre são os democratas e os republicanos. Aqui eles tentaram criar algo parecido, só que era diferente porque o Arena era o partido dos militares, né, com os políticos voltados para aquele conservadorismo militar e o MDB seria a oposição. Só que a gente tem que entender que nesse período aqui, ser de oposição aqui era uma oposição muito, sabe, eles não tinham muito o que fazer. Então, não era uma posição assim ferrenha. Eles faziam o que dava, mas não tinha muito o que fazer contra essa ditadura, né, que era tão ferrenha. Continuando aqui, outra parte importante da ditadura militar é a chamada propaganda ideológica. Vamos ver o que é isso. Ó. Ao mesmo tempo que proibia a circulação de informações e ideias consideradas impatrióticas, o governo militar divulgava massivamente a sua própria ideologia em propagandas nos meios de comunicação e instituições educacionais. Basicamente, galera, o governo militar ele criou todo um aparato para se fazer propaganda do regime militar, de como era esse regime militar era bom, como ele ia levar o país para frente, como era patriota, né? Isso era um nacional e criticava todos que não fizessem, tá? Na verdade ele perseguia. E aí a gente vai continuar vendo aqui mais alguns exemplos. Ó. Lemas como Brasil, ame-o ou deixe-o, ou ninguém mais segura esse país, buscava veicular ideias nacionalistas e desenvolvimentistas, promovendo uma imagem positiva do governo, enquanto transmitia a impressão de que o Brasil estava se tornando uma grande potência. Com isso, procurava-se também encobrir a falta de liberdade política e os problemas sociais presentes no país. A partir de 1969, o ensino da educação moral e cívica se tornou obrigatório em todas as escolas brasileiras, durante a ditadura. A função primordial dessa disciplina foi transmitir aos alunos conceitos e valores alinhados à ideologia do regime militar. O ensino ele foi muito afetado pela ditadura militar, porque como eles tinham todo aquele aparato ideológico, né? Então eles cerceavam o que o professor em sala de aula, por exemplo, né, um professor de história, ele falasse sobre comunismo. Se fosse para falar sobre comunismo, era para dizer que ele era ruim, que ele não prestava e daí por diante. Né? Inclusive professores que fossem contrários a essa determinação,
muitas vezes eram perseguidos, presos, tá? Principalmente professores universitários, mas professores também do ensino médio também eram perseguidos. Então foi criada essa matéria que é chamada Educação Moral e Cívica, em que ela ensinava coisas como os hinos militares, hinos da bandeira, os selos nacionais, né, os símbolos da República, que era para o aluno ter todo o conhecimento do que era importante para o nacionalista, tá? Então teve até no ensino a ditadura é, ela foi muito incisa, né? Ela modificou, né, o ensino durante esse período. Continuando, ó. A doutrina de segurança nacional, vamos ver o que era isso. Ó. Desenvolvida no contexto da Guerra Fria, a doutrina de segurança nacional foi elaborada por estadunidenses com a intenção de conter o avanço da influência comunista na América Latina, principalmente após a Revolução Cubana ocorrida em 1959. Essa doutrina tinha como objetivo identificar e prender as pessoas consideradas contrárias ao regime político instituído, principalmente comunistas. No Brasil, essa doutrina foi adotada pelos militares da Escola Superior de Guerra, ESG, órgão ligado ao Ministério da Defesa, que defendia o desenvolvimento nacional aliado ao capitalismo estrangeiro. Durante a ditadura militar, a doutrina de segurança nacional era a base ideológica da política instituída pelos militares, servindo como justificativa para as ações repressoras do governo contra as pessoas e ideias consideradas subversivas. Então, durante a ditadura militar, galera, esse grupo, né, militar, ele criou essa doutrina de segurança nacional que era baseada na americana e basicamente era o quê? Vamos perseguir todos aqueles que se opõem ao regime militar. As pessoas que se opõem ao regime militar, que tinham algum pensamento que era contrário ao regime militar, eles chamavam de subversivos. Vamos ver aqui o que é o subversivo. Ó. Característica atribuída a uma pessoa ou a suas ideias quando se almeja a derrubada de uma ordem ou sistema político, econômico ou social estabelecido. Então, quando eles prendiam um professor, quando eles prendiam um jornalista, quando eles prendiam um artista, eles o acusavam de ser subversivo, ou seja, alguém que estava tentando derrubar o governo militar. E aí essa era a desculpa que eles tinham para torturar, para matar, né? Inclusive tem muitas pessoas que até hoje não foram encontradas, elas foram presas pela ditadura militar e elas sumiram nos porões da ditadura. Até hoje elas não foram encontradas e as famílias, muitas delas conseguiram na justiça o direito de ter um atestado de óbito para aquele parente que desapareceu, porque nunca foi encontrado o corpo. Então, só a justiça que está dando, né, os atestados de óbitos para algumas dessas famílias que entram na justiça, né? Mas infelizmente só quem passou pela ditadura, né, sabe o quão ruim ela era, né? Quem passou por esse sofrimento aqui. Continuando, os órgãos de repressão. Durante o governo foram criados vários órgãos estatais que visavam identificar e perseguir indivíduos considerados subversivos. Em nome da Segurança Nacional, órgãos como o Serviço Nacional de Informações, SNI, e o Departamento de Operações Internas, o DOI, e o Centro de Operações e Defesas Internas, CODE, tinham a função de controlar as informações que circulavam no país e desarticular as organizações que visavam combater o regime militar, localizando e prendendo seus militantes. Então, esses aqui eram os principais órgãos de repressão, que iam às ruas, que faziam investigações. Muitos deles, eles faziam investigações disfarçados. Quando eles faziam os relatórios também, eles não assinavam, ou quando eles colocavam era algum pseudônimo. Por exemplo, ele colocava agente X, agente J, agente alguma coisa, porque eles não se identificavam, tá? E aí eles faziam esses relatórios, delatando onde eles tinham descoberto, onde tinha algum foco de militantes contra a ditadura militar, e aí iam lá e faziam as prisões, tá? Continuando.
Muitas pessoas que faziam oposição ao regime, como políticos, estudantes, trabalhadores, artistas e escritores, foram perseguidos por agentes do governo. Vários opositores fugiram do país, pois corriam risco de serem presos, torturados e até mesmo assassinados. Então, isso também foi muito comum. Muitos políticos fugiram do país nessa época, porque se os militares pegassem, iam torturar eles e possivelmente até matar, tá? Então, muitos políticos e alguns artistas foram para fora do Brasil porque eles abertamente tinham ideias mais voltadas para a esquerda e tinham medo de serem presos, tá? Vamos ver aqui a censura, né? O que era a censura? As proibições impostas pela censura também faziam parte da doutrina de segurança nacional. A censura foi oficializada pelo Decreto-Lei número 1077 de janeiro de 1970. De acordo com esse decreto, estava proibida a divulgação de obras que tivessem conteúdos considerados subversivos e que colocassem em risco a segurança nacional. Então, a censura ela estava em praticamente todos os meios de comunicação da época, jornais impressos, rádios, televisão, revistas, e também nas obras culturais como teatro, música, tudo que era publicado no Brasil devia antes passar por um órgão censor da ditadura, e aí um militar lá ia analisar e ia dizer se essa música passava ou não. Ela podia ser censurada. Vamos ver aqui, ó. Na prática, a censura já era aplicada desde 1967, quando foi criada a Lei de Imprensa. Porém, ao longo dos anos, ela atingiu todos os meios de comunicação: programas de televisão e de rádio, jornais, revistas, livros, letras de música, peças de teatros, filmes, ou seja, quase toda a produção cultural e intelectual brasileira e estrangeira tinham que passar pelo crivo dos censores que trabalhavam para o regime militar. Conteúdos que criticassem ou transmitissem uma visão negativa do regime, alinhados ou não à ideologia comunista, eram considerados impatrióticos e então censurados. Redações de jornal, bancas de revistas, livrarias e editoras foram fechadas, muitas vezes tornando-se alvo de ataques de agentes do governo. Galera, é comum a gente encontrar assim, pessoas mais velhas que viveram esse período da ditadura militar e é comum que alguns deles, tá, principalmente se forem pessoas assim mais que não eram ligadas à política, pessoas de baixa renda, né, é comum eles falarem que a ditadura militar era boa. Na época da ditadura militar não tinha violência como tem hoje, não tinha os roubos, não tinha os assaltos. Galera, isso é a maior mentira que se pode dizer, tá? Eu não estou dizendo que essas pessoas estão mentindo. O problema é que essas pessoas tinham a impressão de que não havia isso. Primeiro, hoje em dia, a gente tem uma impressão de que a violência está generalizada pelo cotidiano da gente. A gente vê no dia a dia a violência, vê os assaltos, vê os assassinatos que acontecem nos bairros que a gente mora, mas também muito disso que fica na mente da gente com uma violência muito grande, muito grande, muito grande, é porque a gente está vendo o tempo todo na televisão, existem programas que são só para dizer os casos de violência que acontecem na sociedade. Então a gente está muito bem informado de todos os atos de violência que acontecem na nossa comunidade. Então, quem assiste os programas policiais vai ficar a par de tudo que está acontecendo no estado inteiro. Tem pessoas que assistem o de outros estados, o de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, essa noção de que a violência está o tempo todo com a gente. Durante a ditadura militar, era exatamente o contrário. As notícias ruins, elas não eram publicadas, né? Os jornais, as revistas, elas eram manipulados pela ditadura para só publicar notícias boas. Outra noção também errada que as pessoas têm é de que nesse tempo não havia corrupção. Mentira! Se foi nesse período em que houve mais corrupção no Brasil. Por exemplo, nesse período, para se conseguir um cargo público, né, um emprego, por exemplo, como o meu de professor, não se fazia um concurso público para se escolher um professor. Era tudo indicação dos
militares que estavam no governo. Então era o amigo do militar, era o amigo do militar, era assim que se conseguiam os empregos, eram na base da peixada, né? Aqui no Ceará a gente chama de peixada. Então, além disso, tinha vários e vários casos de corrupção. Agora, quem é que ia ser louco de denunciar casos de corrupção durante a ditadura militar? Qual era o jornal que ia fazer isso? Qual era a revista que ia fazer isso? Para quê? Para ser preso? Para ser torturado? Então, a noção de que não havia crimes, a noção de que não havia corrupção, ela passava para a população que era menos informada. Hoje em dia, a gente tem uma noção tão grande da corrupção que existe porque nós somos bem informados, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma capa, ó, capa original de um disco de Caetano Veloso de 1975 que foi censurada e teve de ser modificada. Isso aqui é outra coisa também que a censura era no época do período da ditadura militar, ela era muito contraditória. Por exemplo, uma capa de um disco do Caetano Veloso, em que ele aparece nu aqui, né? Só tem um pássaro aqui cobrindo as partes dele, né? Isso aqui era a capa de um disco, ele era censurado. Mas, durante o período da ditadura militar, principalmente nos anos 70 e 80, os cinemas aqui no Brasil, surgiu uma vertente aqui do cinema brasileiro que era chamado de pornochanchada, onde que filmes eram feitos basicamente para mostrar sexo explícito. E tudo isso passava na época da ditadura militar. Filmes com conteúdo sexual explícito. Agora, uma capa de um disco não passava. Mas a gente sabe que exatamente as perseguições eram por causa que os artistas eram mais identificados com movimentos de esquerda. Aí a gente vê aqui nesse box aqui mais um outro quadro que fala sobre tortura na ditadura militar. Vamos ler aqui, ó. Além da violência institucionalizada, o regime militar foi o regime militar como a censura, as prisões e o exílio. Desculpem, galera, eu estou lendo errado aqui. Além da violência institucionalizada do regime militar, como a censura, as prisões e o exílio, também havia práticas de repressão e tortura não oficiais. Os torturadores contavam com a cumplicidade de seus superiores e aproveitavam-se da impunidade para usar métodos de repressão violentos contra os inimigos do regime. Muitas pessoas morreram ou sofreram danos irreversíveis ao serem submetidos a torturas utilizadas nos interrogatórios ou como penalidade por crimes contra a ordem. Uma vez capturados, os suspeitos podiam sofrer maus tratos e castigos corporais diversos. Práticas como choques elétricos, afogamentos, pau de arara. Pau de arara, galera, era um meio de tortura. Olha o que era o pau de arara. Instrumento de tortura composto por um pedaço de madeira suspenso, em que o torturado é pendurado pelos joelhos e cotovelos. Então botava a pessoa lá pendurada e aí iam batendo nele. Espancamentos e palmatória eram comuns nos quartéis para os quais os prisioneiros eram levados. Muitas mulheres sofreram violência sexual. Em casos de acidentes de trabalho que resultavam na morte do prisioneiro, os militares faziam a desova, ou seja, abandonavam os cadáveres em locais ermos ou enterravam-nos como indigentes. Médicos que compactuavam com os militares emitiam laudos médicos falsos e forjavam autópsias para encobrir as verdadeiras causas dessas mortes. Então, ó, a gente tem aqui uma imagem, ó, bem forte, que são ossadas encontradas em um cemitério clandestino em 1990, 30 anos atrás, no qual acredita-se que foram enterrados cerca de 50 presos políticos mortos durante a ditadura militar. Então, era comum a tortura na época da ditadura militar. Eles torturavam, por exemplo, quando pegavam uma pessoa que era suspeito de participar de algum grupo de esquerda, eles, por exemplo, pegavam um e batiam nessa pessoa para que ela entregasse quem eram os outros, para eles poderem prender os outros. E aí, muitas vezes, esses militares, eles passavam, né, erravam a mão e batiam demais e matavam essas pessoas. Aí eles ou enterravam em locais como esses aqui, ó, chamado desova, ou eles conseguiam, com médicos que eram alinhados com eles, né,
laudos de atestado de óbitos falsos. Então, isso, por exemplo, aconteceu com algumas pessoas no Brasil, né, que eles matavam a pessoa no interrogatório e depois davam um laudo como se a pessoa tivesse suicidado, como forjaram também do jornalista Vladimir Herzog. O laudo era de que ele tinha se suicidado e ninguém nunca acreditou nessa história, mas quem é que ia contestar os militares nesse período? Para ser preso e torturado e morto também? Tá? Então é isso que vocês têm que entender qual era a temática daquele período. Né? As pessoas, muitas se revoltavam, mas será que as pessoas tinham coragem de ir lutar? Então, aqueles que lutaram eram verdadeiros heróis, porque tinham coragem de lutar contra a morte, porque sabiam que se fossem pegos, poderiam ser presos e mortos, tá? Vamos continuar aqui, ó. A arte e a resistência durante a ditadura. No início da década de 1960, vários grupos de estudantes brasileiros se organizaram para promover movimentos populares de educação e cultura. Eles tiveram o apoio do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e de alguns membros da Igreja Católica. A partir de 1964, esses movimentos culturais passaram a estimular a população a resistir e protestar contra a ditadura militar de maneira pacífica. Os artistas que deles participavam assumiam um posicionamento crítico frente ao regime, procurando abordar em suas obras os problemas sociais brasileiros. Esse tipo de arte ficou conhecido como arte engajada. Por causa da censura e da falta de liberdade para produzir obras que criticassem o governo militar, os artistas engajados procuraram denunciar os problemas da sociedade brasileira, de maneira sutil e disfarçada, para que suas críticas não fossem percebidas pelos agentes da censura. Isso aqui, galera, é importantíssimo, porque esses grupos artísticos, como tinham a censura, eles viram que, não, vamos continuar fazendo as nossas obras, mas vamos colocar a crítica dentro da música, dentro do teatro, só que de uma maneira bem disfarçada para que o censor não perceba. Mas a pessoa que for ver, ela vai conseguir perceber aonde está a crítica. Aí aqui, ó, teatro. Muitos grupos de teatro encenaram peças que denunciavam as difíceis condições de vida da população pobre brasileira, tanto no meio rural, como Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, quanto no meio urbano, como Navalha na Carne, de Plínio Marcos. As pessoas apresentadas pelo grupo Teatro Oficina, dirigido por José Celso Martinez Corrêa, geralmente tratavam de temas polêmicos e criticavam o contexto político da época. Já o grupo Teatro de Arena, dirigido por Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, abordava em suas peças questões sociais da época, além de lutas históricas da população brasileira, como em A Arena contra Zumbi, de 1976. No cinema, vários diretores também fizeram críticas sociais e políticas em seus filmes, sob forte influência do cinema novo. Entre eles estavam Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Júlio Bressani, Arnaldo Jabor e Rogério Scanzerla. Os filmes e documentários desses cineastas mostravam pessoas em situações de miséria, sofrendo humilhações, bem como pessoas comuns emitindo suas opiniões sobre diversos assuntos. Apesar de muitos desses filmes terem permanecido censurados no Brasil por vários anos, alguns deles receberam prêmios em festivais de cinemas internacionais, como o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. Aí vamos ver aqui nesse box, ó, a contracultura no Brasil. Contracultura que a gente viu lá no capítulo sobre a Guerra Fria, né, que é as novas formas de cultura que surgem na sociedade para contestar o que está estabelecido, né? Vamos ver aqui, ó. Vários movimentos culturais brasileiros das décadas de 1960 e 70 eram contraculturais, pois criticavam o comportamento conservador e os princípios políticos capitalistas, que eram difundidos pelos meios de comunicação da época. O movimento contracultural brasileiro, além de promover a cultura de protesto, propunha novas formas de viver em sociedade, por exemplo, em comunidades coletivas, e a recusa
do consumismo. No Brasil, o principal divulgador da contracultura foi o jornalista Luiz Carlos Maciel, que publicava textos sobre o movimento de contestação em sua coluna Underground no jornal O Pasquim. Basicamente, isso aqui a gente está falando dos hippies, né, galera? Que vem lá dos anos 70, que é a galera que ela nega o capitalismo e o consumismo, quer viver da maneira mais simples possível em comunidades, né, que se ajudam e negar, né, essa estrutura que é do capitalismo que era a implantada nesses governos. Aí, aqui no Brasil, a gente teve um período durante os anos 60 muito forte da música popular brasileira. Vamos ver aqui, ó. Durante o regime militar, a música popular brasileira se caracterizou como um influente movimento artístico. Vários músicos passaram a compor letras de música que contestavam a ditadura e que ficaram conhecidas como canções de protesto. Esses artistas conquistaram a simpatia do público e enriqueceram a música popular do país. Entre os cantores da MPB que compuseram e cantaram canções de protesto, destacam-se Nara Leão, Zequete, Carlos Lira, Sérgio Ricardo, Edu Lobo, João do Vale, Aldir Blanc, que infelizmente faleceu esse ano, Aldir Blanc, Elis Regina, João Bosco, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré e Chico Buarque. Este último, bastante visado pelos censores, compunha letras que faziam críticas aos problemas econômicos, sociais e políticos decorrentes do regime militar. Perseguido, teve várias músicas censuradas. Para burlar a censura, ele adotou o pseudônimo artístico Julinho da Adelaide. Com essa estratégia, conseguiu lançar 3 músicas de conteúdo contestatório: Milagre Brasileiro, Jorge Maravilha e Acorda Amor. Então a gente tem imagens aqui, ó, da Elis Regina se apresentando nos festivais da canção 1966, depois o Tropicalismo aqui com Gilberto Gil, tá? Vamos ver aqui, o Tropicalismo foi outro movimento também dos anos 60. O tropicalismo foi um movimento contracultural brasileiro que ganhou expressão nacional no final da década de 1960. Ele trouxe novos questionamentos sobre a cultura brasileira, principalmente em relação à identidade nacional e ao comportamento conservador da sociedade. Os tropicalistas assimilavam elementos estrangeiros e o misturavam à cultura popular do Brasil. Alguns dos fundadores do movimento tropicalista foram: no cinema, Glauber Rocha; no teatro, o grupo Teatro Oficina; nas artes plásticas, Hélio Oiticica; na música, Rogério Duprá, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Jorge Ben, Tom Zé e o conjunto musical Os Mutantes. Então era uma galera que trazia, né, uma visão nova da sociedade, não queria aceitar aquela visão capitalista e tentava trazer isso para a música, também fazendo algumas músicas de protesto, mas não tanto quanto esses outros citados aqui anteriormente. E tinha também o rock, né, que também estava chegando nessa época aqui no Brasil. Ó. O rock nacional ganhou popularidade com movimentos da Jovem Guarda, também chamado de Iê, 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 liderado por Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos. Esses músicos procuravam passar uma imagem de rebeldia, mesmo que a temática de suas músicas fossem amorosas e adolescentes. Além disso, seu comportamento era muito influenciado por padrões estadunidenses. Muitos artistas e militantes engajados criticavam a Jovem Guarda, pois consideravam que esse movimento era alienante por não enfocar as questões sociais em suas composições. Isso aqui sempre foi uma crítica muito grande com esse movimento da Jovem Guarda, né? Porque enquanto outros artistas como a Elis Regina, Chico Buarque, vários outros, aquele que a gente citou ali no início dos anos 60, estavam produzindo músicas engajadas, ou seja, protestando contra a ditadura militar, esse movimento aqui do Roberto Carlos, não, ele era totalmente... As músicas eram só sobre amor, sobre paquera, né? O cara que estava no carro, que paquerava a menina e tal, eram as amenidades. Então, esse grupo aqui foi o que fez mais sucesso, porque não tinha nenhum tipo de censura sobre as músicas deles, ainda mais porque eles não tinham nenhum tipo de engajamento, né? Muitos artistas cobravam que eles tivessem, mas eles simplesmente não queriam se engajar. Então, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, né, os membros da chamada Jovem Guarda, eles não queriam nenhum tipo de engajamento político e por isso tiveram uma vida bem tranquila nesse sentido, porque a ditadura não ia atrás deles, tá?
aí a gente tem uma diferença aqui, que é esse rapaz aqui, ó. Um singular expoente do rock na época, Raul Seixas, no entanto, introduziu inovações e na variante nacional. Ele mesclou o rock com ritmos tradicionais do Brasil, como o forró e o baião, e compôs letras que tinham um caráter contestador. Né? Então, enquanto os membros da Jovem Guarda eram totalmente lá só falando do beijinho no cinema e tal, o Raul Seixas ele era um cara contestador, as letras das músicas deles eram contestadoras e ele buscava, né, isso na sua produção cultural. Bom, galera, ó, a gente vai ficar por aqui hoje do conteúdo desse capítulo, tá? E aí na próxima aula a gente continua exatamente aqui da onde a gente parou, né? A gente continua na página 218, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau.